Cara, que isso é muito difícil. Bom, bom, bom. é, Hoje é dia 8 de abril de 2026. Eu tô a algumas horas de completar 30 anos. E eu não achei que essa idade iria pesar tanto ou pesar como tá pesando. Eu confesso que nenhum dos outros aniversários assim marcantes, né, tipo 18 anos, 20, que seja, né, que são as décadas, mas acho que os 18 é até mais importante do que os 20, eu acho, foram tão tiveram um peso tão grande quanto tá tendo esse. Eu acredito que com 18, 20 anos ali não tem nem como ter um certo peso, pelo menos pra mim não tinha como, porque no fundo somos apenas crianças, né? É quase como se a gente estivesse tipo nascendo ali na prática. Claro que, enfim, existem exceções onde algumas pessoas precisam amadurecer mais cedo, mas no meu caso eu tava começando a me entender por gente, olhando agora pra trás, né? Com aquela sede de viver a independência e tal. E deixa eu só confirmar se tá gravando. Tá. E os 30 eu achava que ia passar batido como passaram todos os outros, mas cara, tá forte. Eu acho que é quase como se fosse tipo, como se eu tivesse sentindo de verdade que a vida tá passando, saca? Assim, claro que todo ano a gente, nossa, passou muito rápido, nossa, tô com 20 e tantos e tal, mas parece que os 30 assim tá sendo um marco bem forte pra mim, e com isso vindo várias reflexões e tal, né? Eu acho que assim tava melhor. Várias reflexões e tal que começaram a surgir com essa questão aí da idade, né? E eu até comentei esses dias, eu fui na beberia encontrar uns amigos e tal. E eu comentei, né, que é quase, eu tô sentindo como se eu estivesse, tipo, na metade da minha vida. Eu nunca tive muito uma pira de conseguir me visualizar muito, assim, muito mais velho e tal. Não que eu queira, ou esteja desejando morrer cedo, Deus o livre, tem muita coisa pra viver ainda. Mas eu não conseguia, tipo, me visualizar dessa forma, entende? Então eu achava que, tipo, eu ia durar uns 50 anos, uns 60. E de alguma forma eu acho que isso se perpetua até hoje, já que isso tá pesando dessa forma pra mim. E eu comecei, tipo, a refletir bastante, assim, né? E muito, né, martelando essa ideia de, tipo, assim, cara, a vida tá passando, tô na metade da minha vida e, tipo, assim, o que que eu fiz, né? Pra onde eu tô indo, tipo, onde eu quero chegar, quais os meus sonhos, saca? Eu nunca fui de ter sonhos muito claros, assim, de, tipo, sei lá, até como profissão, assim, eu nunca quis ser algo, sabe? Olhando pra trás, assim, agora, uma coisa que, desculpa ficar me balançando, é o momento aqui, a ansiedade de falar com a câmera. Olhando pra trás, eu comecei a perceber, assim, não agora, mas isso antes, assim, né? Que, tipo, eu acho que o meu maior sonho sempre foi poder ser livre, saca? Pra eu poder fazer o que eu quisesse, assim, tipo, só fazer o que eu quiser, sabe? Mas não no sentido, tipo, porque
quero ser vagabundo, tipo assim, não quero trabalhar e quero ficar só coçando, não é bem por aí, sabe? É mais de tipo assim, tipo, pô, eu sempre quis muito o meu sonho, talvez esse seja um sonho muito claro, que eu não dei muita atenção, é tipo aprender a tocar bateria. Então, tipo, eu queria poder ser livre para eu poder fazer as coisas que eu desejo, assim, internamente, as minhas vontades mais sinceras, puras, sei lá, sem ter que me preocupar com as coisas, saca? Então, assim, esse sempre foi o meu maior sonho. Até me perdi já. O porquê que eu tava falando disso? Por causa da idade, que eu comecei a refletir sobre isso, pra minha vida tá indo pra onde e tal. E era isso que eu queria, né? Enfim, aí comecei a martelar bastante sobre isso. E comecei, tipo, comecei a rever minha vida e, tipo, né, como eu falei, pra onde eu tô indo, o que eu tô fazendo. Tipo, já tô na metade da minha vida. Será que eu tô, tipo, seguindo o caminho certo? Tô fazendo as coisas que eu deveria? Por que eu penso isso, né? Porque eu abdiquei durante muito tempo, assim. Depois que eu comecei, tipo, a vida adulta, a trabalhar e tal, essas coisas. Eu abdiquei muito de fazer as coisas que eu queria, saca? Em algum momento, eu acho que quando eu comecei a trabalhar, entendi o que era o dinheiro, o valor disso, né? Eu comecei a focar muito nisso, tá ligado? Muito nisso. Por quê? Porque eu via nisso a saída para que eu pudesse ser livre, tá ligado? Tipo assim, mano, se eu tiver dinheiro pra caralho, eu vou ser livre, porque eu vou poder viver tranquilamente, vou ter uma casa, vou ter comida e vou poder fazer as coisas que eu quero sem ter que me preocupar com isso. Então, nos últimos 8 anos, talvez 7, 8 anos, 6, enfim, não sei, porque eu também saí da faculdade. Isso aconteceu um pouco ali no meio da faculdade, já tem uns 6 anos que eu saí da faculdade, então deve ser por aí, de 6 a 8 anos. Eu foquei muito minha vida nisso, de tipo, vou trabalhar, vou fazer, tipo assim, não vou perder tempo fazendo as coisas que eu gosto, para eu conseguir chegar nesse objetivo o mais rápido possível, para que eu possa então fazer tudo o que eu quiser sem ter que me preocupar. Só que assim, passaram assim 7 anos, tá ligado? E eu não consegui. É, e tipo, hoje eu entendo que tá tudo bem, né? Só pra alinhar as expectativas aqui. Mas durante um tempo eu achei que se eu fizesse isso full time, agindo desse jeito e tal, eu ia conseguir isso muito rápido, para que eu pudesse o mais rápido possível fazer as coisas que eu queria. Só que o tempo passou, saca? Eu vou fazer 30 anos, irmão, amanhã. Na metade da minha vida, eu nem vou ficar falando isso, porque quem atrai, né? Mas assim, tem um peso grande pra mim, né? Que seja um terço da minha vida. Vamos jogar mais 30 aí pra frente. Que eu vivo a 90, já vai ser do caralho. A minha geração acho que é ok. É possível. Mas é, eu cheguei aqui, tá? Me perdi aqui, foi mal. E durante muito tempo eu abdiquei disso pra. Recapitulando, eu abdiquei de tudo que eu gostaria de fazer pra chegar mais rápido nesse lugar e poder fazer o que eu quero. Mas assim, passou muito tempo. 8 anos é tempo pra caralho. E eu não cheguei lá. Eu tô indo. Graças a Deus, é só progresso. Né? Passo pra trás só pra pegar impulso. Entre barrancos, eu acho. Entre, né, todas as dificuldades, é só progresso, sim, graças a Deus. Mas eu tô um pouco cansado, saca? Tô um pouco cansado, mano. Todo esse tempo assim, fazendo só a função, sem fazer as paradas que eu quero, sem, sabe? Tipo, é muito diferente você fazer uma coisa esperando o resultado daquilo e fazer uma coisa por fazer aquilo, pelo processo, né? Então eu tô há uns anos já, tipo, fazendo
algo esperando o resultado daquilo e eu tô cansado, mano, de só fazer isso, saca? Então, né, toda essa questão do aniversário, da idade, tipo, tem me feito refletir bastante, né, de tipo, eu tô no caminho certo? Será que é isso mesmo que eu devo fazer? Eu escuto muita gente, né, tipo assim, minhas referências em alguns pontos da vida, falando sobre isso, sobre você sacrificar um tempo, não é, pra colher os frutos e depois desfrutar daquilo. Mas sei lá, irmão, tipo, eu não tô mais conseguindo, saca? Tipo, claro que eu consigo. É óbvio que eu consigo, né? Não é como se eu tivesse, tipo, muito mal, assim. Pelo menos eu acho que não, né? Mas eu tô cansado já, tipo. Eu acho que não é por aí, saca? Acho que a idade tá me fazendo rever certos conceitos e olhar de um ponto de vista um pouco diferente, né? De, assim, toda essa questão de colher resultados rápidos me fizeram ir por um caminho que é, tipo, eu não tô fazendo o que eu quero, mas sim o que me levaria até esse resultado de maneira mais rápida. Claro, minimamente com o que eu gosto. E durante todo esse tempo e todas essas tentativas, porque eu já tentei muitas coisas e eu sempre falho. E um dos motivos também, tipo, eu sempre desisto, na real, não é que eu falho, eu desisto. E um desses motivos de eu também repensar um pouco isso é essa questão de tipo, cara, por que eu sempre desisto? Acho que eu acho que é porque eu não estou engajado com o negócio, entendeu? É uma coisa que eu não estou fazendo pelo processo, mas pelo resultado. Então, quando eu me esbarro em qualquer dificuldade, eu desisto, porque é muito difícil para mim. Né? Então, já com tudo isso acontecendo, eu vim pensando nisso tudo e só ver se está gravando ainda. Tá. Eu comecei a refletir e tipo, cara, eu acho que eu não preciso também sair de um extremo ao outro. Eu comecei a perceber que eu tava num extremo, entende? E o equilíbrio é tudo, assim. É o que eu tento seguir como norte da minha vida, assim. Tudo é o equilíbrio, né? A diferença entre a dose, ou TDAH gritando, a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Então, cara, tudo é equilíbrio, tá ligado? Se você vai muito para um lado, em algum momento o pêndulo vai voltar pro outro também e as coisas vão se descompensar, entende? Você não tem como ficar, tipo, nos extremos. E só que, assim, a vida vai levando a gente e a gente não percebe, né? Até que, enfim, eu acho que eu percebi que eu tô num extremo onde não é muito saudável. E talvez esteja dificultando eu obter meus resultados, tá ligado? E mesmo que não tenha resultado, tipo, eu não posso viver só pelo resultado, entende? Eu tava falando aqui sobre metade da vida, um terço da vida. Irmão, não sei nem se eu vou estar vivo amanhã, saca? Que, né, Deus guarde minha vida e que eu possa viver pra caralho ainda. Mas eu não sei, entende? E até que ponto vale a pena eu sacrificar tanto pelo futuro? A idade, né? Esse aniversário tá mexendo realmente assim com a minha cabeça. E por que que eu tô falando tudo isso assim nesse vídeo, tá ligado? Que depois de chegar nessa conclusão, eu comecei a olhar com um pouco de calma e carinho para as coisas que eu quero fazer, saca? Pelo prazer de fazer, que eu consiga encaixar na minha rotina hoje, entende? Porque eu falei sobre equilíbrio, então eu não vou abrir mão de tudo que eu já fiz até agora, focando no resultado lá da frente, entende? Até porque para as coisas que eu quero, para as coisas que eu almejo, que eu desejo, eu ainda acredito que é esse o caminho. Só que eu acho que eu exagerei um pouco, né? Então eu preciso tentar voltar pro caminho, né? Tipo, eu fui para um extremo, ao invés de eu ir pro outro abdicando de tudo aqui, eu vou voltar pro caminho do meio, saca? Então, o que eu posso fazer
agora para equilibrar as duas coisas. As duas coisas que eu quero pra minha vida, entende? É olhar para as coisas, desculpa a redundância, né? Olhar para as coisas e tentar identificar o que eu consigo fazer de maneira simples, sem muitas barreiras, e que vão, tipo, literalmente, assim, meio clichê, mas vão aquecer meu coração, tá ligado? Que vão me dar forças para continuar enfrentando minhas batalhas e me dar vontade de viver, entende? Porque realmente eu acho que se eu continuasse nesse caminho as coisas iam para um lado não muito saudável. E que bom que eu tô vendo isso, né? E o porquê que eu tô falando disso tudo? Porque o YouTube é uma coisa que eu já sonho em fazer. Não sei se sonho também é uma palavra muito forte, mas eu tenho vontade de fazer há anos já, cara. Eu acho que eu já tenho esse canal tipo há uns 12 anos ou mais. E eu já tentei fazer uns vídeos antes e parei por N motivos, e a gente pode voltar nesse assunto num outro vídeo e tal. Mas gravar esse vídeo falando sobre isso é como se eu tivesse, primeiro, falando em voz alta eu consigo ter uma clareza maior das minhas ideias, e também isso aqui eu tô tomando uma atitude que eu já tô postergando há muito tempo. Há uns meses atrás eu... É que eu ia ver se tá gravando ainda. Tá. Há uns meses atrás eu gravei um vídeo também assim, tipo, no impulso. Pum! Tipo, não, vou fazer essa porra e tal. E, mano, não fiz, saca? Não levei em frente. Só que agora a parada da idade tem pesado um pouco, e eu acho que eu vou aproveitar esse momento pra levar isso em frente, saca? Eu ficava na minha mente dizendo assim, não, meu prazo máximo é 30 anos, meu prazo máximo é 30 anos, com 30 anos não vou mais enrolar. Ao mesmo tempo que eu também ficava pensando, tipo, mano, 30 anos tu já tá velho, esquece, já deu, passou. Só que, porra, passou o quê, irmão? Saca? Eu quero fazer essa parada independente do resultado, entende? Então, se eu começasse com 70 anos de idade, ainda valeria a pena. E eu quero fazer por fazer, entende? Eu já me perdi todo. Mas, assim, eu acho que é sobre isso, né? Foi mal, galera. É a primeira vez também, depois de muitos anos já. Eu tô fazendo isso por conta da idade e tal, essas coisas. E sim, eu fiquei dizendo que seria 30 anos, só que eu pensei assim, cara, eu não vou ficar enrolando mais, assim. Eu acho que hoje é um dia bem... com um significado bem forte, assim, pra mim, sabe? De tipo, não, eu não vou esperar até o dia 9, que é o meu aniversário, e eu ter 30 anos, tá ligado? Eu vou fazer antes, mano. Porque, tipo, não tem porquê eu ficar esperando, entende? Então, esse vídeo é mais pra isso, assim, pra mim mesmo, saca? Pra eu olhar depois isso no futuro e, tipo, ter orgulho, assim, de... Caralho, mano, teve coragem, assim, de sair do limbo, saca? Porque não é só deixar de fazer as coisas por falta de tempo, porque eu tava fazendo os corres, assim, as funções. É o medo também, saca? O medo do julgamento, é o medo de se expor, de fracassar, de... Só que, pô, irmão, eu já tô velho, entende? Tipo assim, eu já tô com 30 anos, eu acho que já passou uma boa parte da minha vida pra eu ficar de conversinha, assim, de ficar negociando comigo mesmo e botando medinho e coisas assim. Eu acho que já passou, saca? Então ontem eu tirei o violão de dentro, debaixo da cama ali, que já tava há meses, que é uma coisa que eu meio que redescobri ontem, assim, saca? Acho que redescobri, existe essa palavra? Acho que sim, né? Que eu gosto pra caralho, mano, me senti muito bem, saca? E, tipo, mesmo errando, vendo que eu tava muito enferrujado, assim, tipo, eu ficava puto, mas eu ia lá e fez muito bem pra minha cabeça. E eu acho que me incentivou também bastante a fazer esse vídeo, saca? Então,
Pro vídeo também não ficar gigantesco, assim, eu já nem sei quanto tempo tem esse vídeo. E pra você que estiver assistindo aí, cara, eu acho que, assim, se esse vídeo pode de alguma forma te ensinar algo, é tipo, faz logo, irmão, o que tu quer fazer, saca? Dá atenção pras coisas que realmente, tipo, aquecem teu coração, tá ligado? Porque o resto, mano, você não vai levar nada, né? Eu não acho, a minha linha de pensamento não é também, como eu falei, né? Ah, então foda-se, não vou fazer nada, vou só fazer o que eu quero. Não, eu acho que tudo é o equilíbrio, tá ligado? Eu acho que a gente tá nessa experiência aqui realmente pra encontrar o equilíbrio. Mas assim, se eu posso dizer alguma coisa pra ti, que na verdade é como se eu estivesse falando pra mim mesmo, faz o que tu quer, irmão, assim, o que aquece teu coração, saca? Não deixa pra depois, a vida é muito curta. Quando eu pisquei, eu já tava fazendo 30 anos. E eu não quero, tipo, piscar de novo, fazer 40, 50, 60. E, tipo, olhar pra trás e falar assim, pô, eu queria ter feito isso, queria ter feito aquilo, saca? E é quase que um check, assim, gravar esse vídeo dessa forma. É sobre isso, fui sem roteiro total. Pra quem tem, quer dizer, eu acho que eu tenho TDAH, depois a gente pode conversar sobre isso também. Mas, assim, pra minha cabeça, como ela funciona hoje, a questão do pensamento muito acelerado, é muito difícil fazer isso. Mas também é muito difícil fazer um roteiro. E como eu falei, eu tô tentando, tipo, fazer as coisas que tenham uma menor dificuldade possível para que eu só faça e me sinta bem com isso. Então, acho que é isso também. Vou deixar os assuntos e as falas para outros vídeos, porque senão eu vou falar tudo aqui e um pensamento vai puxando o outro, que vai, né, se ramificando e tal. Então acho que agora é um bom momento da gente encerrar por isso já, por aqui. Irmão, não sei se tá ali na frente, tá ligado? Faz o que tem que fazer, tá ligado? Faz o que vai te fazer bem, porque é isso que importa, saca? E Matheus, com 29 anos, em 8 de abril de 2026, tô orgulhoso, tá ligado? De ti. É isso aí. Em breve, mais um vídeo. Comenta aqui embaixo se de alguma forma alguma coisa fez sentido. Um outro ponto de vista também sobre as coisas que eu falei. Eu acho que é muito interessante a gente trocar isso de alguma maneira. E deixa o like aí, mano. Se inscreve no canal se tu não for inscrito. E que por aqui vai ser assim, mano. Um bate-papo, meio filosofia, meio neurose. É isso aí, cara. Tamo junto. Falou.